Bom, gente, bom dia. Nós hoje vamos fazer um exercício sobre elipse, né, que está colocado aqui no quadro. Dada a equação da elipse, x mais 1 ao quadrado sobre 9 mais y menos 1 ao quadrado sobre 25 igual a 1. O exercício pede qual é o centro dessa elipse, dada por essa equação, qual é o eixo maior, qual é o eixo menor e os focos da elipse. A partir dessas informações, o exercício pede para representar a elipse geometricamente. Então é necessário que nós, ao olharmos para essa elipse, que está aqui, a gente possa, relembrar da equação reduzida da elipse de uma forma geral. Então, vocês lembram que nós dissemos que uma elipse tem essa equação onde o x do centro, esse x de C é o x do centro da elipse, é a abscissa do centro da elipse, ao quadrado. E aqui nós temos o A, que é o semi-eixo maior ao quadrado. E aqui sempre mais y menos y de C ao quadrado, onde o y de C é a ordenada do centro da elipse. Então veja que o centro da elipse tem como ponto x de C, y de C. E aqui nós vamos ter B ao quadrado, onde esse B é o semi-eixo menor da elipse, igual a 1. Então, essa é a cara de uma equação reduzida de uma elipse. Apenas lembrando, quando você tem uma elipse, nós vamos aqui entender de uma forma geométrica, você tem o x e você tem o y, e nós estamos querendo verificar quais os elementos que estão nessa lei, geometricamente. Então, o que a gente vai fazer? Vamos aumentar isso aqui só, depois a gente apaga. Vamos olhar, certo? Para que a gente tenha ideia do que está acontecendo geometricamente. Então, nós temos um eixo x, o eixo y, e vamos supor que eu tenha uma representação de uma elipse onde o meu eixo maior, por exemplo, nesse caso, é paralelo ao eixo x. Então, esse ponto aqui é o ponto que eu vou chamar o centro da elipse. Há aqui também um eixo que eu vou chamar de eixo menor, nós podemos estar chamando de B1, B2. Então, veja, A1, A2 é um eixo maior, B1, B2 é um eixo menor. E existe aqui na elipse dois pontos que a gente vai chamar de focos. Esses pontos, F1 e F2, eles estão equidistantes do centro, quer dizer, mesma distância. Assim como A1 está também, e A2 está igualmente afastado do centro. Assim como OB1 e OB2 também são iguais. Então a gente tem aqui uma elipse, por exemplo, nós estamos colocando, representando, essa elipse, tá? Ela tem esse formato. E fica claro que quando nós temos uma elipse cujo eixo maior paralelo ao eixo x, essa elipse ela é escrita sempre como, nessa parcela aqui, nós vamos colocar o A ao quadrado, e nessa parcela o B ao quadrado. Se esse A, ele é a metade do eixo maior, então você faz referência, o eixo maior é paralelo ao eixo x, então você deve colocar aqui x menos x de 0 ao quadrado, mais y menos y de 0 ao quadrado, igual a 1. Nós apenas mostramos a equação de elipse quando o eixo maior é paralelo ao eixo x. É evidente que aqui o eixo menor tem que ser paralelo
ao eixo y. Então aqui vai ser y1 menos y0² sobre B2. Então, para ter uma ideia de como a gente pode gerar a equação da elipse. Você pode até perguntar, mas se fosse o contrário, se o meu eixo maior fosse agora paralelo ao eixo y, né? A1, A2, aqui eu tenho o centro, eu tenho B1, B2. Então é evidente que o x do centro, quando você diz assim, o x de O, aqui eu posso chamar de O, veja que o x de O é essa abscissa, x de O. Veja que o y de O, que é ordenada, está aqui. Então, necessariamente, para escrever a equação da elipse, eu tenho que saber quem é o ponto que refere-se ao centro da elipse, tenho que saber quanto vale essa distância, que é a metade do eixo maior, e tenho que saber quanto vale essa distância, que é a metade do eixo menor. São dados para nós escrevermos a equação da elipse. Aqui não é diferente. Eu tenho que saber quem é x de O e y de O. Tenho que saber quanto vale OA1, que é o A, tenho que saber quanto vale OB1, que é o B. Só que nesse caso, a nossa elipse vai ter, sempre eu vou colocar 2 e B2. Sempre, procure sempre colocar 2 e B2. E veja, esse eixo, que é o eixo maior, que faz referência ao 2A, que o eixo maior é 2A. Ele é paralelo ao eixo y. Então aqui vai aparecer y menos y de 0². Veja quem é paralelo ao eixo x é o eixo menor. Então, esse eixo menor, que aqui no caso esse b, é a metade. O 2b que é o valor do eixo menor. Mas há uma referência que esse eixo é paralelo ao eixo x, então aqui x menos x de 0². Então, com essas informações, a gente é capaz de olhar para esse exercício e fazer, resolver o que ele está pedindo, certo? Bom, vamos apagar aqui para que a gente possa agora desenvolver o exercício. Então, o que o exercício está pedindo? Inicialmente, o centro. Então, nós já vimos que o x do centro e o y de centro são esses dois valores, respectivamente, mas com cuidado, aqui tem que ser menos. Ora, mas aqui não apareceu menos. Não é isso? Não apareceu menos, mas a cara da equação tem que ser x menos. Então, quanto que tem que ser o valor de x de c? Vocês vão me responder, para que apareça x mais. O x de c é 1 ou o x de c é menos 1? Menos 1, porque menos com menos 1 dá quanto? Mais 1, não é verdade? Então, o nosso x de c vai valer quanto? Menos 1. E quanto que vale o y de c? Observe que já apareceu o y menos. Então, o y de c agora vale quanto? Vale 1. Então, o y de c vale 1. Então, já encontramos o ponto que nós temos como o centro da elipse. Então, nós já fizemos esse carinha aqui. Agora, quem é o eixo maior? Nós vimos que temos aqui o A e temos aqui o B. Há um cuidado em relação ao que eu falei. Interessante. Quando eu coloquei aquilo ali, quando eu coloquei assim, olha gente, x menos x de c ao quadrado, mais y menos y de c ao quadrado. Eu disse assim, ó, aqui é A2 e aqui é B2, igual a 1. Isso aqui é uma adição, então, tanto faz, eu poderia trocar, eu poderia escrever assim, y menos y de c ao quadrado sobre B2 mais x menos x de c ao quadrado sobre A2, eu posso também escrever. Eu estou apenas criando um esquema para que vocês, por que eu estou criando esse esquema? Porque quando vocês forem estudar a equação da hipérbole, necessariamente esse conceito vai ter que ser introduzido. Então, é por isso que a partir da elipse, a gente está tentando impor uma condição para que você, na hipérbole, já tenha bem esse esqueminha montado.
A questão da hipérbole é que o sinal aqui é menos. Então não vai ter como você fazer a propriedade comutativa. Mas como aqui é mais, você pode. Então você poderia escrever isso aqui, isso aqui. Isso faz com que você, no caso da elipse, você tenha a seguinte condição para você saber quem é A ou B. O A, certo, é o eixo maior. No caso, o semi-eixo. Né? O A é o semi-eixo maior. E o B é o semi-eixo menor. Então, sempre o A, aonde está, a gente sabe, o A tem que ser maior do que o B. Quer dizer, na realidade, quando eu olhar para esses números e verificar quem é o maior, se aquele carinha ali for maior, ele vai ser o semi-eixo maior. Se esse aqui é o menor, ele é o semi-eixo menor. Então, no caso da elipse, é interessante você ter essa ideia que eu estou colocando por conta da comutatividade. Então, vamos verificar aqui. Observe aqui, ó, x mais 1 ao quadrado sobre 9, y menos 1 ao quadrado sobre 25. Vamos escrever isso com essa cara da equação de elipse. Então, eu vou ter x mais 1 ao quadrado sobre quanto? 3 ao quadrado. Mais y menos 1 ao quadrado sobre quem? 5 ao quadrado, igual a 1. Volto a dizer, por conta dessa comutatividade, você tem que tomar esse cuidado. Você vai olhar, 3 é menor do que 5. Então, o semi-eixo maior é o 5, porque ele é o maior número. E o semi-eixo menor é o 3. Certo? Então, você tem que estar olhando dessa forma. Essa elipse, como o semi-eixo maior é 5, essa elipse ela é tal que ela vai estar dessa forma aqui, ó. Por quê? Porque você está observando que o eixo maior é paralelo ao eixo Y. Então ela vai ter uma cara desse tipo. Mas a gente está querendo saber o seguinte: quem é o eixo maior e quem é o eixo menor? Então vamos lá. O nosso semi-eixo maior é 5. Então quem vai ser o nosso eixo maior? O valor do eixo maior vai ser quanto? O dobro, 10, que é 2A. Quem vai ser o nosso eixo menor? O nosso eixo menor vai ser quanto? O dobro de 3, que é quanto? 6. Certo? Então, nós já determinamos quem é o eixo maior e quem é o eixo menor dessa elipse. Então, nós já determinamos o centro, o eixo maior e o eixo menor. Agora, ele pergunta, e os focos da elipse? Na realidade, quando ele pergunta os focos, ele não está nem pedindo distância focal, ele está querendo as coordenadas do foco. É importante você agora lembrar uma questão: quando vocês têm a elipse, você tem a representação da elipse, e você tem aqui o eixo maior, A1, A2, e você tem aqui o eixo menor, B1 e B2, e você tem aqui os focos, F1 e F2, nós já vimos que aqui existe um triângulo retângulo, onde esse valor, esse cateto do triângulo retângulo, vai ser, que é a metade da distância focal. Veja que isso aqui é a metade do eixo menor. O eixo menor é 2B, isso aqui é B. E nós já mostramos isso, quando a gente viu a parte teórica de elipse, que essa hipotenusa aqui vai ser a metade do eixo maior. Então, nós temos a seguinte relação nesse triângulo retângulo, na elipse: A2 igual a B2 mais C2. Nós podemos calcular o C. Veja que o A, se você quer calcular o C, você pode dizer que C2 é igual a 2 menos B2. E
E o nosso C2 é igual a A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? Quem é o nosso A? É o semi-eixo maior, que é 5. Então esse carinha aqui é A. Esse carinha aqui é B. Esse carinha aqui é 2A. E esse aqui é 2B. Então, o nosso A vai valer quanto, gente? 5. Concorda? 5 ao quadrado. Né? Menos. E o nosso B vale quanto, gente? 3. Então, 3 ao quadrado. Então, o nosso C ao quadrado vai ser 25 menos 3 ao quadrado, 9. Tá certo? E o nosso C ao quadrado vai ser quanto? 16. Na verdade, 25 menos 9 dá 16. Quem vai ser o nosso C? 4. O valor negativo você não considera porque nós estamos aqui calculando o valor de medida. Então ele está dizendo o seguinte, que a metade da distância focal é 4. Quer dizer, que se você olhar aqui, essa medida aqui, ó, vale 4. Essa medida vale 4. A distância entre os focos, que a gente chama de 2C, vai valer o dobro. 4 mais 4, 8. Então, se ele perguntar assim, qual é a distância focal? A distância focal valeria 8. Mas ele pergunta, e os focos da elipse? Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos, a partir da representação da elipse, eu acho que vale a pena a gente já representar a elipse, porque ele está pedindo, nela a gente já vai determinar as coordenadas do foco. Se ele quer a distância focal, nós já encontramos. Mas ele está pedindo aqui, no meu entender, os focos da elipse. Então ele quer saber quais são as coordenadas do foco. Então nós vamos agora ver geometricamente a elipse e a partir daí no desenho a gente vai determinar as coordenadas do foco. Então nós vamos, só para guardar, o C vale menos 1. O nosso A vale 5, né? Nós já encontramos. Quem é? Oi. Aqui, você botou que o semente maior é 5, o semente menor é 3. Mas pela fórmula, o meu semente maior não é 3, não. Pela fórmula ali em cima. O semi-eixo menor é esse número que está aqui, que é o menor valor. Esse é o semi-eixo menor. Por que você está fazendo a pergunta? O que te levou a questionar isso? É porque o semente maior é representado por A e o semente menor por B. Aí eu estou vendo ali na fórmula o valor que foi jogado ali. Certo. Só um pouquinho. No caso, porque se é invertido. Perfeito. Deixa eu só colocar aqui para a gente voltar. Peraí. A igual a 5 e o nosso B vale quanto? 3, não é isso? São coisas que eu vou precisar ali. E o nosso C vale quanto, gente? 4, não é isso? O nosso C vale 4. Eu vou guardar esses 4 dados que são importantes para nós. Deixa eu fazer uma colocação rápida, porque na realidade a gente fez um comentário no início e que gerou essa dúvida. Observe o seguinte, quando eu coloquei assim, ó, vamos colocar assim, ó, x menos x de c ao quadrado igual a ao quadrado. E eu botei assim, mais y menos y de c ao quadrado igual a b ao quadrado. E eu disse assim, olha gente, procure sempre colocar o a aqui, o a ao quadrado, procure sempre colocar o b ao quadrado assim, certo? Mas essa equação, nesse caso, o meu eixo maior é paralelo ao eixo x, mas eu poderia ter uma situação assim, olha só, y menos y de c ao quadrado sobre a2 mais x menos x
x de c ao quadrado sobre B2. O que aconteceu aqui? Aconteceu que o meu A é paralelo ao eixo Y. O meu A, que eu digo meu eixo maior. E o meu eixo menor é paralelo ao eixo X. Mas, nessa situação, isso aqui é uma questão que a gente colocou para o esquema. Mas se eu quisesse, ao invés de escrever assim, escrevesse assim, ó, y menos y de c ao quadrado sobre B2 mais x menos x de c ao quadrado sobre A2, certo? Eu poderia. Por quê? Porque, por conta desse sinal ser mais, eu posso fazer a comutatividade. E nesse caso, na elipse, isso é possível. Então, nesse caso, o que aconteceu? Se você olhar aqui, você vai dizer, poxa, você está contrariando aquela ideia que você colocou. Por quê? Porque nessa situação, ao invés de eu escrever x menos x de c ao quadrado sobre A2, mais y menos y de c ao quadrado sobre B2, você trocou e o meu eixo menor está aqui. O meu eixo maior está aqui. Então, isso pode ocorrer na elipse. Então, vou insistir. Por que eu procurei botar isso na cabeça de vocês? Porque na hipérbole, que é um conceito de uma conta que vem a seguir, necessariamente você vai ter que estar pensando assim e você não vai poder fazer a comutatividade porque aqui e lá vai aparecer o menos. Certo? Mas escrever com essa cara, certo? Ou escrever com essa é a mesma coisa na elipse. Porque, volto a dizer, isso aqui é uma adição, você pode mudar. Então, particularmente, certo? Eu estou reforçando isso, e chamando a atenção, que nessa situação da elipse, você tem que estar de olho no seguinte, de olho no A e de olho no B. O número que tiver aqui, entre esses dois, aquele que for maior, certo? Que vai ser o eixo, no caso, o semi-eixo maior. E o que for menor é o semi-eixo menor. Aí você vai dizer, em relação ao número, se esse número é o maior do que esse, aqui vou ter o eixo maior paralelo ao eixo X. Se fosse o contrário, se acontecesse do outro número que aparecesse fosse maior, ele seria o eixo maior, paralelo ao eixo Y. Então, nesse nosso caso, então voltando, olha, x mais 1 ao quadrado sobre 9, mais y menos 1 ao quadrado sobre 25 igual a 1. Acho interessante, se isso está fazendo confusão, nesse momento esqueça isso, do A2 está aqui e o B2 sempre lá. Olhe de forma diferente então. Olha o seguinte, x mais 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, igual a 1. Veja, quem é o maior? É o 5 ou o 3? O 5. Então, esse 5 vai representar o semi-eixo maior. E esse 3, como é um número menor, vai representar o semi-eixo menor. Na realidade, o semi-eixo, que eu não posso estar olhando como 2A, o eixo maior, aqui é paralelo ao eixo Y. Então, Alzi, você fez assim, apresentou melhor o exercício assim, mas do jeito que a gente falou, ele poderia aparecer assim, ó, y menos 1 ao quadrado sobre 5 ao quadrado, mais x mais 1 ao quadrado sobre 3 ao quadrado, igual a 1. E com essa cara, seria a cara que eu falei, ó, A2 e o B2. Só que pode ocorrer essa troca. E se acontecer a troca, isso pode mexer com a cabeça da gente. Certo? Por quê? Porque você pode estar olhando para isso aqui e achar que esse aqui sempre vai ser o A. E esse aqui sempre vai ser o B. Não. Pelo número, perfeito, pelo número. No caso da elipse, você vai olhar assim, por quê? Porque realmente é isso. Então você poderia estar pensando dessa forma.
ao invés de estar pensando nessa condição que pode levar ao erro. Porque você pode estar achando, pode achar que aqui vai ser sempre A e aqui sempre B. Então, deu para entender? Bom, então, gente, nós vamos agora representar a nossa elipse. Então, como é que a gente vai representar essa elipse com os dados que nós temos ali? Então, vamos marcar, colocar isso num sistema cartesiano ortogonal. Então, eu vou fazer um sistema, certo? Eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Vamos localizar o centro da elipse. O X vale quanto, gente? Menos 1. Então, eu vou até, como o centro está negativo, eu vou mudar aqui. Então, olha só, o centro da elipse vale menos 1. Está aqui, ó. E o Y, que é o ordenado do centro, certo? Vai estar aqui. Então, nós temos o ponto que vai ser o centro da elipse. Muito bem, então tá lá. Que é menos 1, 1. Está definido aqui, ó, menos 1, 1. Ah, no nosso caso, gente, o eixo maior é paralelo ao eixo Y ou o eixo maior é paralelo ao eixo X? Olha para aqui e me diga. O eixo maior é paralelo ao eixo Y. Por que você está vendo que o eixo maior é paralelo ao eixo Y? Responda. Por que você acha que o eixo maior é paralelo ao eixo Y? Vem dividindo o Y. Então aqui, como isso aqui faz referência ao eixo maior, como ele vem dividindo o Y, você condiciona que isso aqui é paralelo ao eixo Y. Perfeito. Então, o nosso eixo maior, ele está aqui, ó, paralelo ao eixo Y. Então, gente, qual é o valor de A? O valor de A, que é a metade do eixo maior, vale 5. Se isso vale 5, vamos locar, nós aqui necessariamente a gente vai ter que mudar por causa da escala, tá? A gente vai ter que pegar isso aqui, um valor menor. Então eu vou botar aqui menos 1 e aqui 1, simplesmente para que a gente possa ter como representar isso aqui no quadro. Então eu tenho um ponto. Então quanto que vale o nosso A? O nosso A vale 5. Então nós teremos do centro para cima 5 unidades. Então, se eu tenho aqui somar 5, 1, estou somando, né? O que vai acontecer quando de 1 eu acrescentar 5? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou ter esse ponto de abscissa, certo? Para a representação do meu A1, que é o verso da elipse. Por quê? Porque do centro até o A1 vale uma medida que eu estou dizendo que é A. E esse A vale 5, que é a metade do eixo maior. Agora, do C para baixo, certo? Eu também tenho que ter a medida 5. 1, só que aqui é negativo. 1, 2, 3, 4, 1. Então eu vou ter 1, isso aqui é o centro. 1, 2, 3, 4, 5. Então 5 unidades daqui para baixo. Então, o meu A2 está localizado aqui. Por quê? Eu estou vendo o centro e sei que aqui vale 5, então eu tenho que contar no sistema 5 unidades, valor absoluto. Mas cuidado, quando você contar 5, você tem que marcar o valor dele aqui relativo e negativo, menos 4. E lá você contou 1, 2, 3, 4, 5, então vai cair na abscissa, na ordenada 6. Muito bem, então você achou a 1. Agora, gente, vamos ver quem é o nosso B. O nosso B vale 3. Então, o nosso B, ele vai estar aqui, ó, nessa direção.
essa linha que vai passar pelo centro, perpendicular ao eixo maior. Então, qual vai ser o nosso B3? Então, eu tenho que contar daqui para cá, eu tenho que contar 3. Então, vai ser menos 1, menos 2, 1 unidade, menos 3, 2 unidades, menos 4. Então, veja que o nosso B1, do ponto C para cá, ele tem quantas unidades? 1, 2, 3. 3 unidades. Só que no sistema vai ser marcado no menos 4. Por quê? Porque você iniciou a contagem na abscissa menos 1. 1, 2, 3, então menos 4. E da mesma forma aqui. 1, então vamos imaginar aqui. 2, e aqui, melhor, aqui é 1, é isso? E aqui o 2. Então contando 1 unidade, 1 unidade, 1 unidade. Então do centro até o 2, nós vamos ter quantas unidades? 3 unidades. Então aqui nós temos marcado o B2. Muito bem. Então nós temos o A1, o A2, o B1 e o B2. Agora vamos ver o foco. O foco é a distância, no caso aqui o C é a metade da distância focal. Então tem 4 unidades a partir da origem. Cuidado, o foco está sempre sobre o eixo maior. Então eu devo contar, a partir do C, quantas unidades? 4. Então 1, 2, 3, 4. Então aqui vai aparecer o ponto que é o F1, que daqui até aqui são 4 unidades, mas veja, começando do 1, então 1 unidade, 1 unidade, 1 unidade, 1 unidade, 4. Então vamos aqui colocar no 5. E daqui para baixo também são 4 unidades. Então, vamos fazer assim, vamos ver. 1, 2, 3, 4. Então, se eu começar a contar do C para baixo, 4 unidades, eu vou ter 1 unidade, 1 unidade, 2, 3, 4. Então, nós vamos ter o foco 2 na ordenada menos 3. E aqui o foco 1 na ordenada 5. Então, deixa eu voltar. Isso aqui é ordenada, tá? Foco 1 na ordenada 5, foco 2 na ordenada menos 3. E a abscissa desses focos vai ser no menos 1. Então, a nossa elipse, e veja que quando ele perguntou quais são os focos, você poderia estar dizendo o seguinte, olha, o foco 1 tem abscissa menos 1, e ordenada 5. O foco 2 tem abscissa também menos 1 e ordenada menos 3. Então, se ele quer as coordenadas do foco, está ali as coordenadas do foco. E a nossa representação da elipse, né, tem uma cara, está aqui, né, de uma forma não tão precisa, mas que vocês têm já a ideia dessa elipse que ele ali definiu como x mais 1 ao quadrado sobre 9 mais y menos 1 ao quadrado sobre 25. Está aqui o A1, está aqui o A2, o eixo maior, B1, B2, o eixo menor, aqui o centro da elipse, aqui os focos da elipse. Então, gente, nós resolvemos uma questão envolvendo elipse. Vocês entenderam?